Olá, alunos, bem-vindos à segunda parte do curso MC5123, Mecanismos. Nessa parte a gente vai tratar agora de síntese dimensional para 2, 3 e 4 posições. Vocês vão ver os termos PFS associados ao número de posições, e PFS significa posições finitamente separadas. Vamos começar fazendo uma revisão do que a gente viu até agora em termos de síntese no nosso curso. A gente falou de síntese do tipo, a gente falou de síntese de número, agora vamos falar de síntese dimensional. Síntese do número é utilizada para a gente definir o número de pares cinemáticos necessários para resolver o nosso problema. Uma vez que a gente tem esse número de pares definidos, a gente passa para a síntese do tipo, onde são determinados os tipos de pares cinemáticos a serem adotados. Se é uma junta esférica, se é uma junta prismática, se é uma junta rotativa, coisas desse tipo. A gente agora vai tratar da síntese dimensional, onde a gente vai agora dar dimensão aos elos desse meu mecanismo. A gente vai apresentar um método que serve para 2, 3 e 4 posições. Nesse primeiro vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre a parte conceitual. No segundo vídeo a gente vai falar sobre 2 PFS, depois vamos falar sobre 3 PFS e 4 PFS. Então quando a gente fala de síntese dimensional, a gente pode usar a síntese dimensional com 4 objetivos. O primeiro deles para gerar funções, depois gerar caminhos, depois gerar trajetórias e outra opção seria gerar movimentos. Vamos falar sobre cada um exemplificando para ficar mais fácil a compreensão de vocês. A geração de funções, a gente tem que pensar exatamente como no conceito matemático do que é uma função. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma coluna de valores de θ e uma coluna com valores de função de θ. Então, eu tenho um conjunto de dados de entrada e tenho um conjunto de dados de saída. Se a gente analisar esse mecanismo aqui de solução, a gente tem aqui os dados de entrada do meu mecanismo, que variam de 1 a 2, e a gente tem aqui os dados de saída do meu mecanismo. Então a gente tem essa aqui a barra de saída, essa aqui a barra de entrada, e a gente tem aqui a barra acopladora ligando a barra de entrada e a barra de saída. Obviamente, se eu mudar essa função aqui, como vocês podem perceber, é log de 10, mas se eu mudar essa função, eu tenho que mudar a configuração desse meu mecanismo. Então eu posso, por exemplo, se eu fizesse assim, log natural, eu teria que alterar as dimensões desse mecanismo. Essa é a grande desvantagem de computadores mecânicos em comparação com os computadores modernos eletrônicos baseados em hardware e software que nós temos hoje. Porque hoje o que é que acontece? A gente basta mudar o software e a gente tem uma nova programação, a gente tem uma nova função. No caso de computadores mecânicos, a gente teria que mudar completamente o computador. Mas se a gente imaginar como é que era isso antigamente, a gente não tinha a eletrônica que tem hoje. Os computadores mecânicos eram a única solução que existia no mercado. O exemplo que a gente traz aqui é o rangefinder, que era utilizado para artilharia, onde a gente tem uma série de variáveis aqui, como por exemplo a velocidade do navio que está sendo atacado, a velocidade do navio de alvo, a velocidade do projétil, posição relativa entre os navios, vento, proa, azimuth. Todas essas variáveis eram necessárias de se definir para que a gente chegasse no resultado final, que era o ângulo do canhão e o azimuth do meu canhão. Tem aqui uma foto desse equipamento. Vocês observam que aqui a gente tem uma série de manípulos, que são essas pecinhas aqui em preto. São manípulos justamente que eles vêm do conceito de manipulação. E a gente tem aqui os mostradores associados a cada um desses manípulos. E isso serve como um conselho para vocês. Quando vocês projetarem qualquer equipamento que tenha interface com a minha máquina, é interessante que na interface eu tenha um feedback do que foi feito pelo operador. Então, por exemplo, se ele aqui nesse manípulo aqui, ele põe o número 5, vai aparecer o número 5 aqui. Então ele tem a certeza de que a máquina interpretou corretamente o seu comando. É bem interessante isso aqui, justamente com relação a essa questão da interface. E aí o que acontece? Aqui dentro a gente tem um mecanismo mecânico, que dadas essas entradas todas aqui, ela me gera como saída o ângulo de orientação azimuth do meu canhão, e aqui o ângulo de inclinação do meu canhão para dar o tiro. Passando agora para uma segunda funcionalidade da síntese dimensional, que a gente chama de geração de caminho. Então nós temos aqui um mecanismo, que ele tem um efetuador no final da barra acopladora, essa pontinha, e observe que essa linha tracejada aqui determina o caminho que ele executa. Ele está puxando um filme, parecido com esse da imagem aqui do lado, e o que acontece? Então ele puxa esse filme, que pode estar sendo rebobinado, por exemplo, num carretel aqui colocado junto com a barra de entrada, e aí ele puxa esse filme para baixo, nessa direção, e depois quando ele chega nesse ponto ele retorna se afastando do filme, depois encaixa no filme de novo, e assim sucessivamente. E aqui a gente está preocupado com o caminho que está sendo executado pelo mecanismo,
pelo efetuador final, sem se preocupar com relação a tempo. Óbvio que se eu posso calcular o tempo que leva para rebobinar um filme dado um tamanho, né? Mas o objetivo aqui não é esse, o objetivo é justamente só o caminho a ser percorrido. A mesma coisa acontece aqui com esses dois exemplos, que essa enfardadeira, que ela está recolhendo os fardos e caminhando, levando eles para a posição correta, juntando esses fardos, né? E a gente tem aqui, empurrando esses fardos nessa direção, e a gente tem aqui dois mecanismos associados, de forma que, ao alterar a posição relativa entre essas duas juntas, eu altero a posição dessa junta aqui final, que é o efetuador. E aí eu posso gerar diferentes retas paralelas entre si. Mais uma vez, a gente não está preocupado com o tempo que vai levar isso, ou que tempo que vai ser feito para fazer isso. A gente está preocupado só com o caminho. Então observem que aí a gente tem a diferença entre trajetória e caminho. No caminho a gente está interessado em saber a posição. E na trajetória a gente está interessado em saber a posição, mas isso dentro da variável tempo. Onde é que a gente poderia aplicar um problema de trajetória? Digamos que eu vou fazer um mecanismo que vai pegar uma peça da linha de produção. Então eu tenho lá a peça da linha de produção, vou tirar ela do centro de usinagem 1 e levar para o centro de usinagem 2. Eu tenho que sincronizar esse movimento com os movimentos das outras máquinas. Então eu preciso agora fazer uma trajetória do ponto 1 até o ponto 2, de forma que eu não tenha nenhum choque entre esses equipamentos e máquinas que estão operando nesse ambiente. E de forma que eu alimente a máquina e a máquina tenha já a peça para poder operar. Ou seja, eu não posso ligar essa máquina aqui antes da peça estar colocada e não posso tirar a peça da máquina inicial, da máquina 1, sem que ela pare a sua operação. Isso também tem muita aplicação em robótica, onde a gente tem robôs dividindo o mesmo espaço, a gente tem robôs paralelos trabalhando em conjunto numa mesma operação. Então a gente tem que pensar toda a trajetória desses robôs de forma que eu não tenha nenhum choque durante a operação. Por fim, a gente tem o que a gente chama de geração de movimento. Na geração de movimento, a gente está preocupado agora em determinadas posições no espaço, ou seja, eu tenho uma posição inicial, tenho uma posição final, e agora eu quero fazer um mecanismo que leve da posição inicial à posição final. Posso ter posições intermediárias. À medida que aumenta o número de posições intermediárias, a gente aumenta o nosso nível de restrição do nosso problema. É justamente isso que a gente vai atuar agora dentro do curso. A gente vai fazer a síntese para 2 posições, para 3 posições e para 4 posições. Quando a gente fala em síntese de 2, 3 e 4 posições, a gente está fazendo a parte de síntese dimensional objetivando geração do movimento. E quando a gente fala em geração do movimento, a gente tem que partir de 2 conceitos, que é o conceito de plano móvel e plano fixo. O nome é meio óbvio, né? Então a gente tem um plano fixo, que é a parte do mecanismo que vai ficar fixa, e a gente tem o plano móvel, que é a parte do mecanismo que vai se mover em relação a esse plano fixo. Bem, esse plano móvel, né, como é que ele vai trabalhar, como é que eu vou definir esse plano móvel? A gente vai usar um conceito chamado de posições homólogas. Então eu posso ter várias posições, então posição homóloga 1, homóloga 2, homóloga 3. E essas posições são definidas através do que a gente chama de pontos homólogos. Então a gente vai definir pontos, eu vou pegar um ponto, digamos que eu quero um ponto no meu plano móvel, na posição 1. Então essa é a posição homóloga 1. Depois eu quero saber onde é que vai estar esse ponto na posição 2, posição homóloga 2, na posição 3, e assim sucessivamente para cada uma dessas posições que a gente vai trabalhar. E como é que a gente então vai definir essas posições homólogas? De 2 formas, usando semi-reta de pontos homólogos, ou usando um ponto homólogo e o ângulo homólogo. Aqui no curso a gente vai trabalhar com segmento de reta definido por 2 pontos homólogos, que a gente vai chamar de C e D. Então vai ser C1D1 na sua posição inicial, C2D2 na segunda posição, C3D3 na terceira posição e C4D4 na quarta posição, e assim sucessivamente. Um ponto também importante para a gente levar em consideração é que a gente vai ter algumas pré-definições aqui no curso. Por exemplo, a gente vai trabalhar só com com mecanismos de 4 barras. E a gente vai considerar que tanto a síntese de tipo quanto a síntese de número elas já foram definidas. Eu já tenho isso definido, então eu tenho pares, juntas rotativas no caso, eu tenho os elos e as juntas rotativas. E agora eu estou querendo definir qual é o tamanho que esses elos terão ao longo do processo. Embora a gente trabalhe com elementos de 4 barras, essa metodologia ela pode ser aplicada em outros tipos de mecanismos, com mais barras e mecanismos de outras topologias. É interessante observar também
que num caso real a gente tem o problema das folgas associadas a essas barras, a fabricação dessas barras, e aí a gente tem que tomar sempre cuidado com relação à questão de arredondamentos. Esses arredondamentos podem levar a erros do meu mecanismo. E o último ponto que nós vamos considerar aqui nesse vídeo conceitual é o conceito de pivô. A gente vai ter então pivôs fixos e pivôs móveis. Obviamente os pivôs fixos serão aqueles associados ao meu plano fixo e os pivôs móveis associados ao plano móvel. Observe que a gente vai usar então letras maiúsculas para definir os pivôs. A gente tem o pivô A e B, e o índice numérico vai ser associado justamente ao que tipo de pivô que nós temos. Então, o 0 é o pivô fixo, o 1 é o pivô na posição homóloga 1, é o pivô móvel na posição homóloga 1, o 2 é o pivô homólogo na posição 2, o 3 é o pivô homólogo na posição 3 e por assim por diante. Então, a barra de entrada ela é definida pelo pivô fixo A0, pelo pivô móvel A1, A2, A3 e A4. E a barra de saída é definida pelo pivô móvel B1, B2, B3, B4 e pelo pivô fixo B0. E, obviamente, a barra acopladora, na posição homóloga 1, é definida pelos pivôs A1, B1, na posição homóloga 2, pelos pivôs A2, B2 e assim sucessivamente. Com isso, a gente fecha essa parte conceitual. Então, observe que a gente falou aqui em posições homólogas, pivôs fixos e pivôs móveis. A gente ainda vai ter mais alguns conceitos ao longo do método. Mas é interessante que vocês fixem o que a gente falou até agora. É interessante ter esses conceitos bem definidos, porque a gente vai recorrer a essa nomenclatura ao longo dos outros vídeos. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem o GeoGebra. O link para download está na descrição desse vídeo. Ele é um programa free, é um programa multiplataforma, ele funciona em celular, funciona no Mac, funciona no PC, funciona no Linux, ele é multiplataforma e ele facilita muito a parte da síntese do mecanismo. Por quê? Porque a gente pode mover esses pivôs muito facilmente. Lembre-se que a gente pode ter, para o mesmo problema, a gente pode ter diferentes soluções. E aí, se eu tenho o GeoGebra, eu consigo gerar essas diferentes soluções de uma forma muito fácil, muito rápida. Basta eu mexer nesses pontos no meu sistema. Então, no próximo vídeo, a gente vai atacar exatamente o problema de duas posições finitamente separadas.